Oi pessoal, o assunto hoje é isso: bloqueador UV ou absorvedor UV? Às vezes as pessoas fazem alguma confusão entre bloqueador UV e absorvedor UV. Quando nós falamos normalmente em plásticos e polímeros, eles possuem normalmente absorvedores UV, nem tanto bloqueador UV. E qual que é a diferença? Principalmente quando você vai na praia, né? Você costuma utilizar mais um bloqueador UV e nem tanto um absorvedor UV. Entender qual que é a diferença é o seguinte: bloqueador, como o próprio nome diz, ele vai fazer uma barreira física dos raios ultravioletas. Então aquele protetor solar que você utiliza, na verdade ele costuma ter partículas de dióxido de titânio ou óxido de zinco. Por quê? Porque eles são partículas que no mercado é muito utilizado como os pigmentos brancos. Quase a sua totalidade de coisas brancas que temos, desde tintas, plásticos e outros objetos, eles utilizam um desses dois componentes para dar a cor branca. E a finalidade da cor branca é simplesmente refletir, ou seja, você tem a pele e você tem uma camada não perceptível desse protetor solar que é um bloqueador, com pequenas partículas muito pequenas desses dióxidos de titânio, óxido de zinco. Então quando a radiação vem, ele repele, ou seja, ele tem um bloqueador que faz com que você reflita essa radiação. Eles até possuem em sua formulação também absorvedores, mas a sua grande maioria eles têm a tendência a ser bloqueadores. Por isso que quando você compra um bloqueador, um protetor solar com o que eles chamam de protetor de grau maior, você repara que ele é mais grosso muitas vezes e que a pessoa fica mais branca, porque ele tem um teor maior de algo que bloqueia essa radiação. Então ele tem a tendência a bloquear uma camada mais espessa, vamos dizer assim, ou mais fechada, para que a radiação ultravioleta venha e reflita. Quando nós falamos dos absorvedores UV, o que acontece é que a radiação até penetra, mas ele chega no absorvedor e esse absorvedor pega esta radiação e a transforma em outro tipo de radiação menos prejudicial, digamos assim. Porque a energia não se perde, ela sempre se transforma. Então essa radiação UV, na maior parte das vezes, ele é convertido em uma radiação térmica, ou seja, radiação infravermelho. Existe também dentro dos absorvedores UV também protetores de oxidação. Então parte dessa radiação ultravioleta também eles podem provocar oxidações na resina. Então um bom protetor UV, ele tem a capacidade de absorver e ser antioxidante. Esses são os melhores protetores de ultravioleta. Então por que eu falo isso? Porque já me perguntaram diversas vezes o seguinte: Clóvis, posso pôr uma camada de resina sem proteção UV e depois só fazer uma finalização com uma resina de proteção UV? Pode, mas o que acontece aí é que a eficiência vai ser baixa. Por quê? Porque a maioria das resinas com proteção UV, eles entram na categoria de absorvedores, porque senão eles teriam que ser branco. E para que ele seja transparente, normalmente ele só tem os absorvedores de ultravioleta e os antioxidantes. Então o que vai acontecer é o seguinte: a radiação vai entrar
e vai entrar e vai encontrar algumas partículas desses absorvedores. Aquelas que encontram essas partículas, eles vão transformar a radiação UV em outro tipo de energia. Porém, uma parte da radiação passa. E a camada de baixo da resina não tem absorvedor. Então o que vai acontecer com o passar do tempo? É lógico que isso vai depender da quantidade de exposição e da intensidade de exposição dessa peça. Mas o que vai acontecer é que a parte de baixo vai começar a ser atacado, digamos assim, ou reagir à radiação ultravioleta, e a de cima não. Então, dependendo do tipo de peça, você vai notar uma alteração, um amarelamento, seja olhando lateralmente, que vai dar para ver as duas fases nitidamente, ou seja olhando por cima. Por quê? Porque eu vou ter a vista de cima, esse aqui transparente, mas a de baixo amarelando. Então a aparência de tudo é de que ele está amarelando. Normalmente as resinas com boa proteção UV, com bom absorvedor e antioxidante, eles protegem, na verdade, de duas coisas. Não só do amarelamento, mas do que a gente chama também de efeito calcinação. Esse efeito calcinação é quando ele começa a atacar a superfície da resina. Então não só do ultravioleta, mas também outras condições do ambiente, e a resina vai perdendo brilho, e em alguns casos mais avançados ele vai começando a ficar fosco e até meio esbranquiçado, tanto que se você lixar e polir ele some. Então os bons absorvedores de ultravioleta, eles protegem também contra a calcinação, dando uma durabilidade de beleza maior. Outra coisa que você pode estar perguntando é o seguinte: Clóvis, mas por que algumas resinas são azuladas ou rocheadas? Isso não tem a ver especificamente com os aditivos absorvedores ou protetores de ultravioleta. Na verdade, eles podem ter ou não, aí eu não saberia te dizer, mas eles podem ter ou não o absorvedor. O que acontece é que esses corantes, eles fazem um mascaramento do amarelamento. Então, conforme for amarelando a resina, pelo fato dele estar violáceo ou azulado, você vai ter uma leve coloração levemente esverdeada, azul com amarelo dá verde. E aí dá a impressão dele estar parecendo como se tivesse um vidro. Se você for verificar, a maioria dos vidros, eles são esverdeados. Pega um vidro e olha lateralmente, ele não é completamente cristalino. Cristalino normalmente são justamente aqueles cristais, né, que a gente paga muito caro em copos, taças, esse tipo de coisa. Eles são realmente cristalinos. O vidro tem uma tendência a ser levemente esverdeado. Então se você pegar um vidro de janela mais comum, se você olhar lateralmente, você vai ver que ele é verde. Como você olha de frente a uma espessura fina, você não percebe esse esverdeamento tão nitidamente. E a coloração azul ou roxeada, ela faz esse disfarce, digamos assim, para que você não perceba tão nitidamente esse amarelamento. Pode ter absorvedor UV? Pode, não quer dizer que não possa, mas pode ser que não tenha também. Aí é uma questão de se testar, infelizmente não tem como você determinar isso sem testes realmente. Então eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre um bloqueador UV e um absorvedor UV. São duas coisas diferentes. Existem produtos no mercado que até tem os dois, o bloqueador UV e absorvedor UV. Então é uma peça que precisa ter algum polímero precisa ter uma altíssima resistência a intempéries, ao sol principalmente. Aí os fabricantes pegam esses polímeros, colocam bloqueadores, ou seja, bastante dióxido de titânio, óxido de zinco, e colocam absorvedores também de ultravioleta. Aí você vai ter uma durabilidade, uma resistência muito maior. Ok, gente, então eu espero que tenha ficado bem claro a diferença. E se tiver qualquer dúvida, para variar, como sempre, gente,
manda e-mail, vai estar aqui nas descrições, me procura nas redes sociais, Instagram, aqui no YouTube mesmo, nos comentários, e no que eu puder ajudar, no que eu puder tirar de dúvidas para vocês, eu fico à disposição. Até a próxima, tchau!